Toda história tem uma narrativa, mas quem decide o final é você. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição 88, nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023. Hoje eu vou contar uma fábula. Era uma vez Brasilote, uma corte num país tropical, instalada bem no centro de um planalto. Quase todos os suzeranos que viviam lá tinham o mesmo nível de autoridade e, com isso, acabavam desfrutando de uma aprazível rotina de politiquice, atendendo interesses mútuos, trocando favores em benefício próprio, usando para isso, claro, a estrutura pública oficial. Era uma corte talvez a mais cara do mundo, afinal, quanto mais suzeranos, mais gastos. A corte era sustentada por mais ou menos 204 milhões de vassalos muito dóceis, que viviam do lado de fora de Brasilote. Um extenso território inóspito, dividido em 5 regiões, todas sofrendo, vivendo os mesmos problemas, como falta de escolas de qualidade, atendimento médico sofrível, desemprego, violência urbana, enfim, essas coisas que na realidade só existem em países do terceiro mundo. Ainda que os vassalos reclamassem, eles pagavam muitos impostos, tudo para bancar a boa vida dos suzeranos de Brasilote. Para demonstrar que qualquer vassalo também tinha a chance de desfrutar da boa vida da corte, a cada 4 anos acontecia um festival que reunia suzeranos e vassalos, disputando a aprovação do populacho, para ver quem ficava e quem saía. O festival se chamava Electiones Populares, até que chegou um galego com um palavrório que a vassalagem jamais tinha ouvido igual. O sujeito recebeu nesse festival as maiores notas e teve que ser aceito em Brasilote. Quando os portões se abriram, ele prometeu voltar toda semana para contar o que acontecia lá dentro, atrás dos muros, revelando as entranhas do lugar. E toda vez que ele cumpria essa promessa, mandando a real, sim, pois ele era mesmo diferente dos outros vassalos, que quando entravam em Brasilote, acabavam adotando o mesmo comportamento dos suzeranos que viviam lá há mais tempo, né? Então, os suzeranos se irritavam muito quando o galego ia para o portão e abria a boca. E eles não viam a hora de tirarem o cara de lá. Tanto que planejaram incessantemente um modo de acabar com o galego inconveniente. Ao fim de 4 anos, o povaréu se reuniu para mais uma Electiones Populares. E dessa vez havia uma novidade. As notas seriam dadas através de uma espécie de maquininha de calcular, para agilizar o resultado. E todo mundo disse, puxa vida, que legal, uma maquininha. A gente vai saber mais rápido quem venceu o festival. E o galego estava tão popular que achava que ia ser barbada vencer o segundo festival. E não é que ele perdeu? Pois é. Perdeu. Alguns acreditavam que alguma coisa errada não estava certa no resultado da Electiones Populares. Aos poucos, o que era desconfiança foi se tornando uma certeza, porque um suzerano chamado Luís Robério Barrento costumava fazer algumas inconfidências sobre os planos para aniquilar o galego de Brasilote. A gota d'água foi quando Barrento subiu num palanque e afirmou em alta voz que a corte de Brasilote havia derrotado o galeguismo. Os galeguistas queriam que Barrento fosse expulso da corte. Foi um auê, todo mundo só falava disso. Até Fernando Gabeira, o suzerano jornalista, declarou: quem vai nos salvar dos nossos salvadores? A coisa estava ficando estranha. Imagina, a imprensa suzerana questionar. Então, como todos os suzeranos de Brasilote passaram pano e Barrento não foi expulso, cada vez que um deles saía de Brasilote, era vaiado e xingado. Um deles, Imorales Calvos, que se consideravam o mais esperto suzerano de Brasilote, resolveu punir todos os vassalos que tinham um comportamento deselegante na presença dos integrantes da corte. Processou, multou, prendeu e continuou vociferando. Mas não adiantava. Quando Imorales Calvos e seus pares colocavam a cara para fora, eram vaiados e xingados. Os vassalos odiavam os suzeranos. E isso foi assim durante todos os dias até o fim dessa história, que parece estar longe do fim. E eu confesso, não sei como vai terminar.
A propósito, dizem por aí que o presidente do TSE, Alexandre Moraes, e o filho, Juninho Bill, teriam sido agredidos por brasileiros que cruzaram com eles no aeroporto de Roma, na Itália. Até agora não se viu nenhuma imagem da suposta confusão, o que parece algo inacreditável, já que tudo quanto é aeroporto do mundo é repleto de câmeras. E todo mundo, vamos dizer a verdade, né? Carrega um celular na mão e saca logo para filmar quando tem alguma coisa inusitada acontecendo. Então eu pergunto, cadê as imagens? Eu quero imagens. Enquanto elas não aparecem, o Ministério Público Federal dá mais um passo em direção ao Estado totalitário brasileiro. A PGR quer que as Big Techs, donas do Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, enviem um arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal alega que busca provas no âmbito do inquérito que apura o ataque kamikaze em Brasília no dia 8 de janeiro. Olha, pessoal, esse tipo de coisa aconteceu na década de 1930 na Alemanha nazista, quando fizeram um arquivo com os nomes dos judeus e mandaram todos para morrer nos campos de concentração. A história é cíclica e ela parece estar se repetindo no Brasil. Mas dessa vez é com quem não reza pela cartilha do regime comunista que está na nossa porta, batendo ferozmente. Até a próxima.